O objetivo da rotina, publicação e agendamento de posts é facilitar o gerenciamento de todos os formulários e publicações já criados dentro das tarefas do eKite. Aqui é possível analisar todos os formulários independente das tarefas. É importante voltar um pouco na hierarquia de informações para ter em mente que os formulários ainda estão dentro das tarefas, porque para o preenchimento dos formulários eu preciso de todo um fluxo de trabalho, diferentes executores envolvidos e um processo para isso. Mas que no fundo, se o formulário está dentro de uma tarefa, esses formulários também pertencem a diferentes workspaces. Então, na visualização de lista da rotina publicação e agendamento de posts, é possível analisar o formulário em si, o título do formulário que foi criado, o tipo dele, a qual workspace ele pertence, a qual tarefa ele foi inserido, ele foi criado e ele pertence, e também qual é a etapa atual da tarefa em que ele se encontra. Um pouquinho mais ao lado, eu consigo verificar que alguns formulários ainda não foram publicados, por exemplo, com a data de veiculação atrasada para hoje e próximos dias, e também é possível analisar na visualização de calendário, caso eu queira analisar o número de formulários, de datas de veiculação previstas para cada dia no mês, ou alterar datas arrastando cards, é possível fazer isso também. Nos filtros aqui de cima, é possível filtrar por workspaces, pelo executor da etapa atual da tarefa em que esses formulários se encontram, por canais desses formulários, tipos de publicação integrado ou manual. Nesse caso aqui, o eKite pega todos os tipos de formulários que o eKite tem integração, e em manual seriam as publicações que seriam feitas de forma manual, não seria integrada, publicada ou agendada direto pelo eKite. Aqui também, um pouco mais ao lado, projetos e também as situações de aprovação, quando formulários ainda não foram enviados, ou que já foram enviados e estão sendo aguardados, rejeitados, aprovados com comentário e aprovados sem comentário. Mais ao lado direito, no canto ao lado direito, é possível analisar per período. Então aqui eu consigo selecionar o período para analisar pelas datas de veiculação. Aqui é importante entender que os formulários passam por um fluxo de publicação, sendo possível analisá-los por formulários não publicados, atrasados, que estão sendo publicados pelo eKite, que foram agendados, que deram erro por algum motivo na integração, que foram publicados, e formulários que foram cancelados, não serão mais publicados. A criação de alguns filtros rápidos e ações nessa rotina são indicadas para ter uma maior produtividade no gerenciamento e também tomar ações múltiplas, independente das tarefas em que esses formulários se encontram. Por exemplo, ao visualizar formulários não publicados neste mês, que foram agrupados pelas etapas em que essas tarefas se encontram, é possível analisar todos esses formulários por etapas dessas tarefas. Então, formulários que estão na etapa de aprovação, é possível analisar os formulários que estão na etapa de aprovação que já foram enviados, ou formulários que ainda não foram enviados, formulários que estão em fase ainda de briefing ou planejamento e já tem a sua data de veiculação atrasada. Então aqui, dependendo, ações podem ser tomadas, e sempre a padronização dessa visualização pode ser feita clicando nos 3 pontinhos aqui de cima e salvando esse filtro. Então, ao dar um nome para esse filtro, já é possível observá-los todos de uma forma mais rápida para facilitar esse gerenciamento. Outros filtros rápidos também são recomendados. Exemplo, formulários que ainda não foram publicados e se encontram em situações diferentes da aprovação. Então, aqui é possível analisar 76 formulários que estão atrasados, inclusive, que não foram nem enviados para aprovação ao cliente ainda. É possível analisar os formulários que estão aguardando, já foram enviados e estão aguardando a aprovação, foram rejeitados e aprovados também. Então, para padronização de diferentes filtros nessa rotina, a indicação é sempre a criação de filtros rápidos, sendo possível sempre compartilhar esses filtros, como na rotina de tarefas, com outros usuários também. Sobre algumas ações que podem ser feitas, é possível selecionar múltiplos formulários, independente de suas tarefas, editar o status da publicação
como marcar como publicado ou cancelado, por exemplo. É possível também enviar para aprovação múltiplos formulários, independente das tarefas. Nesse caso, para enviar para aprovação, o eKite pede o e-mail do aprovador. Então, nesse caso, seria interessante, por exemplo, realizar um agrupamento por workspace, para analisar o número de formulários por workspaces e quais serão os formulários que serão aprovados, porque o e-mail do aprovador é diferente, geralmente, para cada workspace. É possível também iniciar múltiplas publicações. É possível selecionar os formulários desejados que serão publicados, clicar em iniciar a publicação, e o eKite vai trazer uma tela com todos os formulários e as suas devidas ações que serão realizadas.